Olá, meu nome é Sidney Venturi e teremos hoje a segunda aula da disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Na aula passada, nós estudamos o modelo de referência OSI e a arquitetura TCP/IP. E pudemos constatar que a arquitetura TCP/IP é aquela que está vigindo nas redes. Hoje nós iremos abordar aspectos referentes à camada de acesso à rede, que é a última camada do TCP/IP, que corresponde à física e a enlace do modelo OSI. Vamos começar vendo o conceito de sistema de comunicações. Um sistema de comunicações é aquele que faz a ligação entre um computador e o outro computador, que podem estar na rede local ou em redes de longa distância. No caso da nossa figura aqui, ele está mostrando uma ligação via WAN, onde eu tenho aqui vários daqueles sistemas intermediários, que seriam roteadores. No caso de uma rede local, aqui o sistema de comunicações seria o cabeamento e os vários computadores. O sistema de comunicações eu tenho aqui o sistema de origem, aqui o sistema de destino e o sistema de comunicação no meio, que corresponde a um dos dois que eu mostrei. Tarefas que eu tenho no sistema de comunicação: geração do sinal, sincronização, como utilizar, correção de erro, roteamento e a parte de gerenciamento. Então, o sistema de comunicação de dados pressupõe que eu tenho o transmissor, o meio de transmissão e o receptor. E entre eles, eu vou ter os protocolos, que vai determinar como o transmissor usa o meio de transmissão e como o receptor consegue tirar informações do meio de transmissão. No sistema de comunicações, nós temos os seguintes elementos: a mensagem, os seguintes componentes são a mensagem, que é aquilo que a gente quer transmitir, o emissor, que é o sistema que está enviando a mensagem, o receptor, que é quem vai receber, o meio de transmissão, que é o caminho físico, e o protocolo, que é o conjunto de regras, que está mostrado aqui. Eu tenho aqui o emissor, no emissor eu tenho um protocolo, que diz como eu uso o meio de transmissão. Aqui vem o meio de transmissão, a mensagem trafegando pelo meio de transmissão, chega no receptor, que através do protocolo retira a informação do meio de transmissão. A camada física, vamos lembrar, a camada de acesso a redes corresponde à camada física e à camada de enlace do modelo OSI. A camada física, ela vai fornecer requisitos para transportar pelo meio físico o quadro da camada de enlace. Quando nós falamos de encapsulamento, na aula passada, eu fui dizendo segmento no transporte, datagrama ou pacote na rede e quadro na camada de enlace. Então a camada física ela vai me permitir o transporte do quadro, a transmissão do quadro. Ela aceita um quadro completo da camada de enlace, codifica como uma série de sinais. Então na camada física que eu tenho os sinais eletrônicos de transmissão, e o meio físico de transmissão também tem a ver com regras da camada física. Aí aqueles bits codificados que foram transmitidos na camada física, que formam o quadro, são recebidos pelo dispositivo final ou por um dispositivo intermediário. Lembrando, o dispositivo final está na ponta, o intermediário faz a interligação, e serão processados devidamente por esses dispositivos. Dependendo do tipo de dispositivo, simplesmente pega o sinal intermediário e joga para frente, como um hub ou um repetidor, pega o sinal codificado, o bit, não entra no mérito. Se for um switch, vai acessar o cabeçalho da camada 2 para decidir o que vai fazer. Se for um roteador, irá acessar o cabeçalho da camada 3 para decidir o que fazer. Mas do ponto de vista de camada física, eles simplesmente recebem o bit. Para que eu possa fazer a entrega do quadro na camada física, eu necessito de alguns elementos. O primeiro é o meio físico e os conectores.
Então, para que a camada física funcione, eu tenho que definir qual é o tipo de meio físico, cabeado ou não cabeado, pode ser uma rede sem fio. Se for, por exemplo, uma rede cabeada, eu vou dizer que é um UTP, um cabo par trançado. E o tipo de conector, RJ45, típico da rede de par trançado. Poderia ser BNC, se fosse coaxial fino. Poderia ser um conector AUI, se fosse um coaxial grosso. E por aí vai. Vai definir também a representação dos bits no meio físico. Ou seja, como que o bit 0 e o bit 1 é representado. Conforme vocês já devem ter visto em organização de computadores, tudo é digital, ou é bit 0 ou é bit 1. E esse valor 0 ou 1 tem que ser codificado no sinal da rede, de alguma forma. Essa codificação, como eu faço? A codificação é definida na camada física. Como eu faço a codificação de dados, informações de controle e o circuito transmissor e receptor dos dispositivos de rede. Ou seja, como que é o circuito eletrônico, formato dos pinos, amperagem que eu vou usar, voltagem que eu vou usar nos pinos, isso tudo tem a ver com camada física. Camada física também eu vou ter que definir os meios físicos. Esses meios físicos de transmissão, que podem ser de vários, eles fazem a sua diferenciação com base em alguns aspectos. Primeiro, o custo. Qual é o custo do meio físico? Qual é a banda passante? Ou seja, quanto de sinal eu consigo jogar? Quando vocês falam assim, eu tenho uma rede de 100 megabits, isso aí é a largura de banda, ou seja, a banda que eu tenho disponível para utilizar. A atenuação, como qualquer tipo de onda, e a transmissão da rede é uma onda, só que seria uma onda eletrônica, um sinal eletrônico no cabo, à medida que ela vai se deslocando, essa onda vai atenuando. Acontece, por exemplo, com onda sonora. A pessoa está falando, você está a uma determinada distância, você ouve. À medida que você vai se afastando da pessoa, a voz dela vai ficando mais fraca, você vai até uma hora que você não consegue mais o quê? Ouvir o que a pessoa falou. Porque já atenuou demais aquela onda sonora e a sua capacidade de percepção não permite que você ouça o que ela falou. Aí você pega aqueles microfones de longa distância que a gente vê em filme de espião, e aí você consegue ouvir numa distância maior, porque a sensibilidade é maior. Então a atenuação é essa perda de potência. Ela é característica do meio e é importante para definir o meio físico. Determinados meios físicos só pode aceitar a atenuação de tanto, só pode perder tanto de força no sinal para que ele alcance uma determinada distância que ela foi projetada para atuar. E a imunidade a ruídos, ruído aqui a gente chama de ruído eletromagnético, que é a interferência que eu posso gerar numa onda eletromagnética, seja numa rede sem fio, seja numa rede cabeada. Então, se eu pego um cabo que está transmitindo um sinal e passo do lado de uma lâmpada fluorescente que tem um reator, eu vou destruir os sinais. Por quê? Porque ali existe um campo eletromagnético que vai induzir uma corrente elétrica naquele cabo, e essa corrente elétrica vai gerar o ruído eletromagnético que vai destruir a transmissão. Meios físicos de transmissão de redes locais. Nós temos 3 tipos básicos de meios físicos de transmissão. Cabo coaxial, que é um cabo similar àquele cabo que a gente usa aí da NET, onde eu tenho uma capa externa, uma malha, um material isolante e um núcleo, típico de rede cabeada, como a NET, de TV a cabo, né, como a NET. O par trançado, que é um fio. Na realidade, o cabo, ele é composto de pares de fios, como está aqui, ó. Um par, 2 pares, 3 pares e tal, que é o mais comum hoje em rede local que a gente vê. E também é o tipo do cabo do par telefônico, aquele cabozinho do telefone é um cabo par trançado. E a fibra ótica, onde a transmissão é feita por pulsos de luz e que me dá um alcance maior, mas é um cabeamento bem mais caro. Na maior parte das empresas que a gente trabalha, e a finalidade dessa disciplina é uma disciplina básica de redes, nós estamos falando de redes de pequeno porte, o que a gente vai ver por aí é cabos de par trançado. A fibra é utilizada em redes locais que eu tenho que cobrir uma distância maior, e o cabo coaxial foi utilizado nas primeiras redes locais, mas hoje é uma tecnologia para fins de redes locais que está
ultrapassada. O cabeamento de cobre é o cabeamento típico de rede local que a gente usa. Esse cabeamento de cobre foi evoluindo muito, saiu do coaxial fino e chegou ao par trançado. Como eu disse, começou com coaxial. Nos dias atuais, o mais utilizado é o UTP. O UTP significa Unshielded Twist Pair, ou seja, par trançado não blindado. É o cabo típico das nossas redes locais. Ele usa um conector chamado RJ45, que é aquele conectorzinho de telefone americano com complexo de grandeza, né? Ele é bem maior. Na realidade, aquele do telefone americano, que se tornou comum no Brasil hoje, é o RJ11, que ele tem uma compatibilidade com a RJ45. Numa tomada RJ45 de cabo de rede, você pode encaixar um RJ11, porque os pinos do centro são iguais e aquela coisinha de plástico que a gente tem para travar funciona na tomada de rede também. Você pode passar telefonia na tomada de rede. Muito bem, eu tenho aqui, ó, uma placa de rede com RJ45, tomada fêmea RJ45. Tem aqui o conector RJ45 macho, típico, com aquela travinha que eu estava falando que também existe na RJ11. E aqui uma figura de um par trançado não blindado, que é composto de 4 pares. Estão vendo aqui? É o branco e o azul e o seu branco, o verde e o seu branco, o marrom e o seu branco, o laranja e o seu branco. Já os cabos coaxiais, que existiram muito no passado, que é o condutor de cobre e tal, ele usava um conector chamado chamado BNC. Esse conjunto de conectores aqui, que a gente ainda vê por aí em algumas câmeras de segurança que usam conectores BNC, tá? Ele era conectado dessa forma que aparece aqui, ó. Eu tinha a ponta na placa de rede, eu vinha com um conector do tipo T, ligava na placa. De um lado eu ligo um desse, do outro lado eu coloco ou o terminador para fechar, ou coloco um outro cabo para dar continuidade. Esse era o esquema típico de ligação de cabo coaxial fino, que, como eu disse, já caiu em desuso. Vamos nos concentrar então naquilo que é importante hoje, que é o cabo de par trançado. O par trançado, ele tem esse nome par trançado, porque se você olhar o cabo por dentro, pegar um cabo desse aqui, ó, ele é trançado, o branco é trançado com o cabo colorido, um enrolado no outro. Essa trança do cabo é feita para reduzir a interferência eletromagnética. Foge ao escopo da nossa disciplina aprofundar muito isso, mas quando vocês estudaram física, vocês devem ter estudado que quando um fio passa por um campo magnético e eu vario a intensidade do campo, eu induzo corrente elétrica. É o princípio de funcionamento dos geradores de energia elétrica, onde eu tenho um campo magnético fixo e eu vou flutuando o campo dentro da espira, que é aquela fio formando isso aqui. Isso induz corrente elétrica. Tem aquela regra da mão direita, se o campo é no sentido, você induz a corrente para um lado, depois induz a corrente para o outro. Muito bem. O que acontece? A recíproca também é verdadeira. Na hora que você flutua a intensidade da corrente elétrica num transmissor elétrico, você induz um campo magnético. Como a transmissão de sinal de rede flutua para poder codificar o 0 ou 1, flutua a intensidade da corrente, flutua a intensidade da corrente elétrica, isso induz um campo magnético, que faria com que no outro fio do próprio cabo fosse induzida uma corrente elétrica que atrapalharia a transmissão daquele fio. Na hora que eu tranço o cabo, uma hora a indução está para um lado, na outra hora a indução está para o outro. Com isso, ela se anula e acaba com o ruído gerado pelo próprio cabo. É por isso que ele é trançado. Ele aceita a transmissão analógica ou digitais, no caso da nossa rede, da rede local, a transmissão digital. Hoje pode chegar à ordem de gigabit por segundo. É um meio simples, flexível e é um meio mais barato de transmissão.
Ele tem uma maior atenuação, ele é um cabo que tem mais atenuação que o cabo coaxial, porque o cabo coaxial tem aquela malha em volta, e isso diminui a atenuação. E é bastante sujeito à interferência. Eu tenho dois tipos, o blindado e o não blindado. O blindado é composto por essa material aqui, esse papel, tipo papel alumínio, que diminui a interferência eletromagnética externa, não a do cabo. E o UTP, que é o não blindado, como eu disse, é o mais comum. Para fazer a conectorização, ou seja, para colocar na ponta do cabo os conectores, eu vou utilizar o RJ45, que está aqui. Esse aqui é o RJ45 fêmea, que fica nas tomadinhas de parede. Isso que está aqui é um aparelho de teste, que eu vou ver se está climpado corretamente. E isso aqui é um alicate que a gente usa para climpar. Climpar é o ato de colocar o conector no cabo. No material online, inclusive, tem lá um link para um vídeo que explica como que a gente climpa um cabo RJ45, como é que eu faço o cabo, tá? Então, para quem tiver interesse, pode olhar o vídeo no material online. Quando eu vou climpar o cabo, ou seja, eu vou fazer a conectorização do cabo, eu tenho dois padrões. O que é o padrão? O padrão vai determinar qual fio você coloca em qual pino. O RJ45, ele tem 8 pinos, conforme vocês podem ver nessa figura aqui, ó, 8 pinos. Numerados de 1 a 8. 1 a 8. Aqui também dá para ver, são 8 pinos, tá ok? O que o padrão de climpagem vai me dizer é o seguinte: qual eu coloco no pino 1, qual cabo eu coloco no pino 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7 e no 8. Isso é o padrão de climpagem. O mais comum é o EIA 568B e eu tenho o EIA 568A. Ah, mas qual é a diferença de um para o outro? A ordem dos cabos. O 568B usa uma ordem de cabos. Qual cabo vai no 1, no 2, no 3, no 4 e tal, e o outro usa outra ordem de cabos, outros cabos nos mesmos pinos. E alguém deve estar perguntando, pô, se só muda a ordem dos cabos, por que eu tenho dois padrões? A gente vai ver daqui a pouquinho qual é a utilidade de já ser definido os dois padrões, tá? Um cuidado que você tem que tomar é que quando você vai cabear, você deve cabear toda a rede com o mesmo padrão. Ou o 568B ou o 568A. O mais comum é o 568B, é de hoje o mais usado. Outro cuidado que você também tem que tomar é quando você compra o cabo, alguns deles vêm escrito na malha, se é para usar o 568, vem escrito na capa de plástico, se é para usar o 568A ou o 568B. Significa que ele foi projetado para aquele padrão, ou o A ou o B. Então vocês devem dar preferência a usar o padrão que foi colocado no cabo, definido no cabo. Essa observação que está aqui, ó. Muitos cabos são certificados apenas para um dos dois padrões. Agora aqui vai mostrar o padrão 568A e o B. Olha só. No padrão 568B, no pino 1 do cabo, e o pino 1, como eu disse, é o mais à esquerda aqui, ó. Peguei. Deixa eu apagar aqui. O pino 1 é esse aqui, ó. Esse aqui é o pino 1. Tá difícil. Esse aqui é o pino 1, esse é o 2, assim sucessivamente. No pino 1, aqui está aparecendo o branco do laranja, esse é o padrão 568B, que determina o seguinte: no pino 1 vai o branco do laranja, no pino 2 vai o laranja, no pino 3 vai o branco do verde, no pino 4 vai o azul, no pino 5 branco do azul, no pino 6 o verde, aqui o branco do marrom e o marrom. Já o 568A determina branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom e marrom. Eu quero que vocês observem o seguinte: esses aqui, ó,
são iguais dos dois lados. Só o que troca do A para o B é a ordem do par laranja e do par verde. Aonde eu tenho o par laranja no B, eu tenho o par verde no A. Aonde eu tenho o par verde no B, eu tenho o par laranja no A. Essa é a única diferença. E se vocês olharem aqui, está escrito assim, ó. O branco do laranja é recepção e o laranja é recepção. O branco do verde é transmissão e o verde é transmissão. Aqui, o branco do verde é transmissão, o verde é transmissão, o branco do laranja é recepção e o laranja é recepção. Ou seja, o laranja sempre é o par de recepção, o verde sempre é o par de transmissão. Então eu tenho um fio que é usado, um par de fios que é usado para recepção, e um par de fios que é usado para recepção e um par de fios que é usado para transmissão. Recepção é o que entra no meu computador, transmissão o que sai. É o mesmo par, está mudando o pino aonde eu faço a transmissão e a recepção. Por que é feito isso? Existem dois tipos de cabo, o chamado cabo reto, strike ou direto, e o cabo crossover. Quando você vai fazer a ligação entre dois equipamentos, imaginem que eu tenho aqui, ó, um computador, e aqui eu tenho outro computador. Se aqui é o meu cabo de transmissão, do lado de lá, na placa de rede, ele vai ter que entrar no cabo de recepção. Porque se desse lado é transmissão, do lado de cá tem que ser recepção. E vice-versa. Trabalhando só com um fiozinho, tá? Aqui é transmissão, aqui é recepção. Isso significa que a placa de rede desse equipamento aqui tem que ter o circuito eletrônico invertido em relação a esse aqui. Se eu vou ligar dois equipamentos que têm o circuito igual, aqui é transmissão e aqui é transmissão, e eu tentar ligar direto, obviamente não vai funcionar. Porque transmissão não vai funcionar com transmissão. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que ter transmissão, recepção e ligar a transmissão de um na recepção do outro, e a transmissão do outro na recepção do um. Quando eu tenho equipamentos que o pino 1, pino 2, ó, pino 1, pino 2, de um lado é transmissão e no outro equipamento o pino 1 é recepção, eu posso usar um cabo direto. Quando eu vou usar equipamentos onde o pino 1 de um lado é transmissão e o pino 1 do outro lado também é transmissão, e o 2 é recepção, o 2 é recepção, eu vou ter que usar um cabo cross, um cabo cruzado. Mas eu nunca me preocupei com isso. Provavelmente por dois motivos. Primeiro, quando você vai ligar um computador em um hub ou um switch, você vai cair nesse caso aqui, ó. O computador tem um circuito eletrônico na placa de rede e o hub e o switch tem o circuito invertido. Mas quando você ia ligar um computador direto no outro com cabo de rede, como os computadores têm o circuito igual, você tem que usar esse formato aqui. Cabo cross. Então é isso que está acontecendo, olha só. Por que o padrão? Se eu climpo os dois lados com o mesmo padrão, 568A ou 568B dos dois lados, eu vou cair nesse caso aqui, dos dois estarem iguais, o TX de um lado vai estar ligado no TX do outro. Mas se eu for usar um cabo cross, que é o que está representado aqui nessa figura, como um troca com o 3, o pino 1 de um foi para o pino da recepção do outro. Aqui, ó. Aqui. O TX desse cara foi para a recepção do outro. E aqui, a mesma coisa. E eu posso ligar equipamentos que tenham a pinagem igual. Um hub em um hub, ou um computador em outro. Eu tenho que usar um cabo cross. Ah, professor, mas há um mês atrás, eu peguei um cabo de rede e liguei um computador no outro e funcionou. Sim. Hoje, a maior parte das placas de rede, e isso vale para computador, para hub, para switch, elas têm a capacidade de inverter o circuito se elas perceberem que estão ligadas com um cabo direto.
Então esse problema de cabo cross acabou hoje sendo um pouco superado pelo avanço da tecnologia. Mas se você pegar uma placa de rede, um equipamento mais antigo, pode ser que eles não façam essa inversão automática. E se você não colocar um cabo cross, não vai funcionar. Já a rede sem fio, eu não tenho cabeamento. Os sinais são transmitidos através de sinais eletromagnéticos, nas frequências de rádio. Elas funcionam muito bem em ambientes abertos, entretanto, em ambientes fechados, com muitas paredes, elas sofrem muita atenuação e pode dificultar o funcionamento da rede, tá? Também é suscetível a muita interferência de telefone sem fio, lâmpada fluorescente ou qualquer equipamento que gere um campo eletromagnético. Ela é muito mais fácil de instalar, porque não tem que passar cabo, mas ela tem uma certa atenuação e tem alguns problemas de segurança que tem que ser cuidado. As várias redes de computadores, para poderem ser interoperadas, elas têm que seguir padrões. Por que padrões? Não basta ter um modelo em camada, tem que definir os protocolos, os padrões de protocolos, para que fabricantes diferentes de solução consigam comunicar entre si. Se cada fabricante de placa de rede usasse um padrão diferente, de pinagem, essas coisas, um não falaria com o outro, não usaria o cabo. Então, esses padrões é que vão determinar como os equipamentos funcionam. Todos os fabricantes que querem conversar entre si têm que aderir ao mesmo padrão. Aqui eu tenho uma grande lista de organizações de padronização, a ANSI, ANA, ISO, tal. E aqui, na área de redes, eu vou destacar a ISO, que fez o modelo OSI, e o I3E, que fez vários padrões para camada física e de enlace. Dentro do I3E nós temos alguns grupos de trabalhos na área de rede, que mostram aqui, ó. E entre eles eu vou destacar o 802.3, que é uma das redes cabeadas que a gente usa normalmente, chamadas Ethernet, e o 802.11 também, que é o das redes sem fio. Essas redes sem fio que a gente usa, são os padrões de 802.11. E o 802.15, que trabalhou na definição de uma coisa chamada Bluetooth, que muita gente também utiliza. Tipos de fluxo de transmissão. Nós temos 3 tipos de fluxo de transmissão: simplex, half duplex e full duplex. O simplex é o enlace que permite que eu faça a transmissão apenas de um sentido para o outro. Isso é o simplex. Exemplo, por exemplo, do computador para o monitor. Não vamos considerar monitor touch screen, é um monitor comum. O dado sai do computador e vai para o monitor, então é simplex. Outro exemplo que a gente usa muito, rádio comercial. Você tem um aparelhinho de rádio, fica lá ouvindo a rádio comercial que você gosta, para ouvir música, notícias, seja lá o que for. Eu tenho o transmissor, que é a rádio, e o receptor, que é o seu aparelho. Então esse canal é chamado um canal simplex, só tem transmissão em um sentido. Half duplex. Eu tenho transmissão em 2 sentidos, mas não ao mesmo tempo. Então eu posso transmitir daqui para cá ou daqui para cá, mas não posso transmitir ao mesmo tempo. Se eu transmitir ao mesmo tempo, vai causar uma coisa que a gente chama colisão. Um sinal vai destruir o outro. O exemplo típico de half duplex são aqueles radiozinhos de comunicação que você tem que apertar o botão para falar. Se tem alguém falando, você não pode apertar o botão e começar a falar, senão nem você fala, nem ele. Um destrói o outro. Quando ele acaba de falar, dá aquele barulhinho, você pega, aperta, começa a falar. Ele vai ouvir você. Então ele transmitiu para você no sentido, você está transmitindo para ele no outro sentido agora, ou seja, é half, é duplex, mas não é total, porque os dois não podem falar ao mesmo tempo. Isso é o half duplex. E o full duplex é aquele que eu posso transmitir ao mesmo tempo nos 2 sentidos. O exemplo típico de full duplex é o telefone. Seja celular, seja telefone com fio.
Você pode pegar, falar e ouvir ao mesmo tempo. O canal permite isso. Linhas de comunicação. Outro conceito importante na parte de camada física. Eu posso ter uma ligação ponto a ponto ou multiponto. Uma ligação ponto a ponto é como eu tenho aqui na figura. Ó. Eu tenho um cabo que vai de um computador para o outro computador direto. Isso se chama ligação ponto a ponto. Mesma coisa aqui numa estação de trabalho, que eu tenho uma ligação por antena direcional. E uma ligação multiponto, eu tenho um único meio de transmissão, vários computadores ligados no mesmo meio de transmissão, e esse meio de transmissão é compartilhado. Isso é a ligação multiponto. Normalmente, esse tipo de ligação ponto a ponto acaba sendo full duplex, esse aqui acaba sendo half duplex. Uma típica ligação multiponto para a gente em rede atualmente seriam as redes sem fio. Porque o meio de transmissão é o A que eu vou usar para transmitir as minhas ondas, confere o espaço aqui físico entre os computadores, entre as antenas, e aquele meio é compartilhado por todos os computadores que estão enviando a mensagem. Topologia. Topologia de uma rede pode ser dividida em dois grupos, topologia física e topologia lógica. A topologia física tem a ver com o layout do fio, do meio, e a topologia lógica, como os meios são acessados pelos hosts. Topologias físicas típicas de rede local são o barramento, aonde eu uso um único cabo, aqui é um único cabo, e vários computadores compartilham o mesmo cabo. Isso aqui é uma topologia de multiacesso, acesso múltiplo, vários computadores estão acessando o mesmo cabo. Acaba sendo uma topologia half duplex. Tem problema de colisão e tal, e existiu a rede assim. Foram as primeiras redes Ethernet, as primeiras redes de computadores foram feitas com essa topologia, usando o cabo coaxial. A topologia estrela, aonde eu tenho um equipamento central e todos os computadores são ligados a esse mesmo equipamento central. Esse equipamento central nas nossas redes atuais são os hubs, ou principalmente atualmente switches. Pode me dar, dependendo da característica desse equipamento, um meio half duplex ou full duplex. O hub é half duplex, o switch é full duplex. Mas o tipo de ligação aqui é uma ligação ponto a ponto. E uma topologia em anel, onde eu venho com o cabo e vou passando por vários computadores. Foi uma topologia usada numa rede criada pela IBM, chamada Token Ring, mas que hoje a gente só vê basicamente em backbone, com fibra ótica ou coisas do gênero, e não se vê mais em redes locais dessas. Nós estamos acostumados a trabalhar no dia a dia. A camada de enlace. Nós vimos a camada física, vamos falar um pouquinho da camada de enlace. A camada de enlace fornece serviços para suportar os processos. Ela vai dar dois serviços básicos. Permitir o acesso ao meio, usando enquadramento, e controlar como o dado é colocado sobre o meio, usando técnicas de controle de acesso e detecção de erros. Quando eu vou controlar o acesso, eu crio a chamada topologia lógica. Na topologia física tem a ver com os tipos de cabo, com o arranjo dos cabos. A topologia lógica, como eu coloco e como eu tiro o dado do cabo, como eu controlo o acesso ao dado. E nós temos duas topologias básicas. O primeiro, o acesso controlado. O que é o acesso controlado? O computador deseja transmitir, mas ele não pode transmitir na hora que ele quer. Ele somente irá transmitir quando ele tiver permissão explícita. Então, o exemplo da figurinha aqui, ó, não tenho nada para transmitir, esses dois não querem transmitir nada. Esse quer transmitir e esse também.
Só que esse cara não tem permissão para transmitir ainda, esse tem, então quem vai transmitir é esse aqui. Ah, mas como é que eu faço o controle disso? O método mais comum de acesso controlado é o chamado token PS, ou passagem de símbolo. É um pacote especial que fica rodando pela rede e quando um computador deseja transmitir, ele espera chegar esse token, esse pacote especial. Quando esse pacote chega nele, ele fala, eu quero transmitir. Ele tira esse token, joga a sua transmissão. Quando a transmissão dele terminar, ele libera o token que vai voltar a rodar na rede, para que outro computador possa utilizar. Então esse é o acesso controlado. E o segundo, o acesso baseado em contenção. No acesso baseado em contenção, a ideia básica é o seguinte, quando eu quero transmitir, eu vou tentar transmitir no meio físico. Isso aqui, obviamente, pode dar vários problemas se dois resolverem transmitir ao mesmo tempo, tal, vai gerar a chamada colisão. Particularmente quando eu tenho um meio físico compartilhado, como é o caso aqui do nosso barramento. Dentro desses protocolos de acesso compartilhado, chamado contenção, nós temos dois básicos, o CSMA-CD e o CSMA-CA. O CSMA-CD, que é utilizado em redes cabeadas, Ethernet, QTP, que é essas redes comuns que a gente vê no dia a dia, e o CSMA-CA, que a gente também vê muito, que funciona nas redes sem fio. Mas isso será objeto de estudo com mais calma em outra aula. Agradeço a atenção de vocês, muito obrigado.